Viga já está em contato com a gente? Fala comigo. Tô sim, Lívia. Eu espero que você esteja me ouvindo, nosso espectador, ouvinte, internauta da Jovem Pan. Obrigado, Lívia. É sempre um prazer estar aqui empunhando o microfone da Jovem Pan e venceremos essas questões indubitavelmente. Agora, o que está difícil de vencer é essa negociação em torno da reforma tributária. Como eu dizia, muitos entes federativos estão receosos, até mesmo preocupados, com medo do que vem pela frente. Primeira etapa da reforma tributária é você pegar 5 impostos e agregar em um único, um imposto sobre consumo, também chamado de IVA, né? Imposto sobre valor agregado, imposto de valor agregado. O que acontece, Lívia? Dentro de todo esse debate em torno da tão esperada e almejada reforma tributária, há questões paralelas que não podem ser deixadas de lado, não podem ser esquecidas. Tem a questão do teto de ICMS de 18%, que aflige muitos entes federativos, ao que parece já um acordo mais ou menos encaminhado, engendrado em torno do quanto vai ser compensado aos estados, algo como 22,5 bilhões de reais, embora os estados tenham inicialmente, dentro do Fórum dos Governadores, apontado para uma perda de receita superior a 40 bilhões de reais. A discussão agora é no rateio, quanto cada um vai ficar desses 22,5 bilhões de reais, perspectiva de em 2 semanas ter um acordo nesse sentido. Mas isso resolve parte do problema, como é que fica o presente e especialmente o futuro, porque a alíquota de 18% para serviços essenciais continua de pé. E aí, segundo eu apurei, viu, Lívia, tem ente federativo, tem governante dizendo o seguinte: governo federal, você me apoia, que eu te apoio. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos, com a cabeça dos governantes, né? Vamos botar a nossa bancada em favor, em prol da aprovação da reforma tributária, se houver algum tipo de compensação, especialmente nessa questão envolvendo aí o teto do ICMS. E aí, para muitos, inclusive especialistas, se tornou um jogo de toma lá, dá cá. O fato é que a leitura generalizada, viu, Lívia, é que ao longo dos últimos anos, a União, o governo federal, tem sido cada vez mais concentrador de recursos, enquanto que os estados e os municípios têm perdido receita, têm perdido recursos ou têm assumido compromissos que vêm justamente do governo federal e acaba replicando e rebatendo em prefeituras, em municípios e também em estados. Então são essas negociações. Não podemos esquecer também que, em paralelo, nós temos 3 estados em regime de recuperação fiscal, aqui no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. E eu conversei com algumas fontes que dizem o seguinte, que o melhor dos mundos seria compensar para alguns desses estados em recuperação fiscal, compensar essa perda de receita com o abatimento na dívida que o estado tem com a União. Refizeram os cálculos aqui recentemente no Rio de Janeiro e esses cálculos apontam que o Rio de Janeiro hoje deveria entre 140, podendo ser mais de 170 bilhões de reais à União, para muitos uma dívida praticamente impagável. E esse ano o Rio de Janeiro já teria que assumir uma parcela de 4 bilhões de reais dentro do regime de recuperação fiscal. Então, a leitura que muitos entes federativos estão fazendo nesse momento é o seguinte: me apoia que eu te apoio, apoia aí na compensação envolvendo o ICMS, caso dos estados, que as bancadas estaduais vão dar essa força que o governo precisa para aprovar a tão aguardada e sonhada reforma tributária no Congresso Nacional. Resumo da ópera: não será fácil, eu diria até que será muito complicada toda essa negociação, viu, Olivia? É o que está parecendo mesmo, viu, Viga? A gente segue acompanhando todas essas discussões com toda certeza. Obrigada, viu, pelas informações. Boa noite para você. Agora eu vou retomar o contato com o professor Bruno Romano, advogado, mestre em Direito Tributário, professor de Direito Tributário também. Professor, bem-vindo. Vou até fazer a recepção mais uma vez. Boa noite. Professor, só confira por gentileza se o áudio do senhor tá aberto. Agora está aberto. Peço desculpas, Lívia. Boa noite, Lívia. Boa noite aos telespectadores da Jovem Pan. É um prazer estar aqui novamente, podendo contribuir com vocês. Perfeito, professor. Bom, vamos começar então justamente pegando o gancho nessas informações que o nosso repórter no Rio, Rodrigo Viga, trouxe agora, que continua esse impasse nas negociações entre estados e União em relação à compensação da perda de arrecadação desses estados com a limitação do ICMS. Já foi feita uma sinalização do governo federal, da União, para se fazer uma compensação de 22 bilhões de reais a esses estados que
queriam 45 bilhões, cerca de metade aí foi disponibilizado pelo governo. Mas agora eles precisam definir como vai ser feito o rateio desses recursos entre esses estados e estão pressionando essa negociação para que haja o avanço da reforma tributária no Congresso Nacional. O que seria um acordo justo, na opinião do senhor? Como essa história deve se desenrolar nos próximos dias? Bom, Lívia, excelente pergunta nesse princípio. Na minha opinião, um acordo justo seria efetivamente não ter uma análise tanto com relação a uma recuperação de receitas. E eu explico por quê. Num primeiro momento, com relação a essa suposta perda de arrecadação, de acordo com dados do CONFAZ, que é o Conselho Fazendário, é o Conselho Fazendário dos Estados, é a união de todos os estados, esse conselho divulgou que a arrecadação de 2022, quando já havia essa limitação do ICMS, essa limitação surgiu em julho, para ser mais exato, em 2022 houve aumento de arrecadação comparado a 2021. Então, analisando essa limitação, esse teto do ICMS para algumas mercadorias e serviços essenciais, ela não trouxe efetivamente uma perda de arrecadação. Mas os estados estão fazendo muito barulho com relação a isso, dizendo que há essa perda de arrecadação e estão pressionando o governo para receber uma parte desse valor como compensação. Afinal de contas, essa limitação do ICMS se deu justamente por conta dessa limitação, né? Essa perda de arrecadação se daí é por isso, como foi o governo quem instituiu essa limitação, o governo deveria ressarcir os estados. Mas tem um detalhe. Os estados já estão procurando o seu próprio meio de recompor a sua arrecadação, que teria sido perdida, por meio do aumento do ICMS regular. 13 estados já aumentaram a carga tributária regular sobre todos os produtos, aumentando de 17% para 19%, Sergipe, salvo engano, aumentou para 22% e aí já se tornou a maior carga tributária do país. Então, veja que, apesar de haver um discurso de perda de arrecadação, isso não é verdade, porque o próprio CONFAZ divulgou números que são diferentes disso, por um lado, e por outro, os estados já estão correndo atrás de uma arrecadação adicional por conta dessa limitação. Então, pensando por esse ponto, não necessariamente seria necessário essa pressão sobre o governo. Agora, professor, está em discussão uma junção das principais propostas que estão tramitando no Congresso Nacional para a construção dessa reforma tributária. Nós teríamos uma união de pontos convergentes, como diz o próprio secretário extraordinário a respeito da reforma tributária no Ministério da Fazenda, Bernard Api, de juntar esses pontos convergentes da PEC 45, que está tramitando na Câmara dos Deputados, e a PEC 110, que tramita no Senado Federal. Elas têm vários pontos convergentes, como ele disse, e um deles é a criação do IVA, do Imposto Único, né? Com algumas especificidades em relação a essa PEC 110. Como o senhor está acompanhando a costura dessa reforma tributária? Tantas reuniões que estão acontecendo envolvendo vários setores para se chegar a um consenso, vai ser possível chegar num ponto comum que agrade a todos os setores na construção dessa reforma? Olha, Lívia, uma reforma que agrade a todos os setores é praticamente impossível, para falar a verdade. Por quê? Quem mais seria beneficiado hoje por uma reforma tributária seria o setor da indústria, que hoje representa de 3% a 5% do PIB, a depender do ano. Por outro lado, o setor dos serviços, que é quem representa mais de 65%, quase 70% do PIB, vai ser muito prejudicado com uma reforma tributária, visto que, apesar da simplificação que vai surgir com a reforma tributária, é muito provável que o setor de serviços venha a ter um grande aumento de arrecadação, visto que hoje, somando o ISS, PIS e COFINS, quem presta serviços não chega a recolher 15% de tributos. Por outro lado, com a reforma tributária, os estudiosos da reforma tributária estão dizendo que a reforma tributária ideal é que vai trazer uma alíquota uniforme de 25%.
Com isso, vai haver um aumento na carga tributária de mais de 10% com a reforma. O mesmo vai acontecer com o setor da agroindústria. Hoje, via de regra, frutas e legumes são tributados, por exemplo, a 22%. O aumento da carga tributária vai ser menor, vai ser de 3%, é verdade, mas ainda assim vai haver um aumento de carga. E o setor agropecuário, hoje, ele representa mais de 30% do PIB. Então, se você for pensar, vai haver um aumento de carga tributária em setores que compõem quase 100% do PIB brasileiro. Eles chegam a 97%, 98% do PIB brasileiro. Então, por esse ponto de vista, vai haver um aumento de carga tributária sobre quase tudo. E, por exemplo, o Bernardo Api traz muito a ideia de que vai haver uma compensação por conta dessa não cumulatividade. Para os telespectadores entenderem, a não cumulatividade é você poder abater do seu imposto na saída da sua venda aquilo que já foi recolhido anteriormente quando você adquire um insumo. Apesar de existir essa sistemática de não cumulatividade, isso não necessariamente vai trazer equilíbrio ao sistema tributário por meio da simplificação. Até porque hoje já existe a não cumulatividade no sistema. Hoje, quando você é um produtor, e você, por exemplo, um produtor de carro, ele compra peças, parafusos, chapas, tudo que ele adquire, ele tem direito a se creditar do ICMS para a venda futura. E mesmo assim, há muita briga com relação à carga tributária. Havendo briga hoje com a cumulatividade, no futuro, com a reforma, também vai existir. Então, isso não necessariamente vai trazer o equilíbrio que é esperado. Nossa, professor, como é complexo simplificar a nossa questão tributária, o nosso manicômio tributário, como muitos estão dizendo, né? Queria agradecer demais a sua participação. Conversamos com Bruno Romano, advogado, mestre e professor de Direito Tributário. Obrigada sempre e sempre muito bem-vindo seja o senhor aqui ao Jornal Jovem Pan. Boa noite. Muito obrigado, Olívia, pela oportunidade. Muito obrigado também a todos os telespectadores da Jovem Pan. E eu agradeço mais uma vez. E, finalmente, um feliz Dia das Mulheres. Muito obrigada, professor. Boa noite.